Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se transfigurando em nosso Senhor Jesus Cristo e se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, fazendo tudo o que Ele está nos dizendo e vivendo sem nada antepor ao vosso amor. Oremos. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa Igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-se. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. Havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte, sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Santo Evangelho de hoje, nesta segunda-feira da 3ª semana do tempo da Quaresma, no Santo Evangelho de hoje, São Lucas, o evangelista da misericórdia de Deus, nos apresenta o nosso Senhor Jesus Cristo em Nazaré, e o povo na sinagoga não acolheu a boa notícia do reino.
E vemos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o Senhor argumentando em sua humanidade. Mas, como bem sabemos, que o nosso Senhor Jesus Cristo chegou na força de vosso Espírito, e depois o povo na sua cidade natal em Nazaré não o acolheram com fé. E o nosso Senhor Jesus Cristo argumenta as profecias da antiga aliança, ou seja, do Antigo Testamento. E vemos o Senhor argumentando, falando que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria, falando em sua humanidade. E depois fala dos profetas do Antigo Testamento, o que aconteceu no tempo do profeta Elias e também no tempo do profeta Eliseu. E temos a pergunta: do tempo do profeta Elias teve uma grande seca, como está escrito, não choveu durante 3 anos e 6 meses. Durante 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio sem chuva, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs. Um grande deserto. Houve muita fome naquela região, porque já pensou 3 anos e meio sem chuva? Pior é o deserto Saara, que é o deserto mais seco do mundo. E aqui está escrito que havia muitas viúvas em Israel, e somente uma foi enviado o profeta Elias, aquela que vivia em Sarepta, na Sidônia. E perguntamos, por que somente uma viúva que foi enviado o profeta Elias na sua profecia? E havia muita fome naquela região, porque ficou muito tempo sem chuva, 3 anos e meio. Foi pela falta de fé. Se todas tivessem fé, Elias chegaria a todas. Mas somente uma foi enviado Elias, aquela que vivia em Sarepta, na Sidônia, porque somente uma teve fé. A lógica no Santo Evangelho é para todos terem fé, para todos serem misericordiosos e viver de esperança em esperança. E agora o profeta Eliseu. No tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Eliseu profetizando, e tinha muitos leprosos em Israel. E bem sabemos o que é a lepra. Pode ser que seja a lepra interior ou a lepra física, mas da lepra interior gera a lepra física. E na lepra interior é quem está mergulhado na lama dos pecados, nas trevas dos pecados, que não se converte. Mas somente um foi enviado, Eliseu, Naamã, o sírio. Esse se converteu e teve fé, e foi enviado Eliseu. Eliseu orou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma realidade do profeta Elias. Somente a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia, que foi enviado Elias. E Elias orou em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas dos leprosos em Israel, a mesma lógica das viúvas da profecia de Elias. Na profecia de Elias, somente uma foi enviado Elias, porque as outras precisavam amadurecer na fé, não tinham fé. E os leprosos em Israel, somente Naamã, o sírio, que foi enviado Eliseu, porque os outros não tinham fé, não acreditavam. Encontramos aqui Jesus falando da profecia de Elias e da profecia de Eliseu. E a lógica é para que todos nós tenhamos fé, acreditemos, creiamos e busquemos verdadeiramente a Deus.
E então, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo, vendo a falta de fé em Nazaré, na sua cidade, argumentou o tempo do profeta Elias e do profeta Eliseu. E depois as pessoas lá em Nazaré, as pessoas que não tinham fé, as pessoas ficaram furiosos. Todos na sinagoga ficaram furiosos, porque eram grupos de pessoas do coração duros que não tinham fé, e levantaram do alto e queriam jogar o nosso Senhor Jesus Cristo no precipício, porque eram pessoas maldosas que não tinham fé, que não acreditavam. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo continuou o seu caminho e foi anunciar a boa notícia do reino em outros lugares, em outras cidades. Vejamos como as pessoas em Nazaré, na sinagoga, onde o Senhor estava em sua terra, eram pessoas do coração duro, eram pessoas maldosas. O nosso Senhor Jesus Cristo argumentou o tempo do profeta Elias e do profeta Eliseu, que pela falta de fé das pessoas, o que aconteceu? E as pessoas lá na sinagoga em Nazaré queriam lançar o Senhor no precipício. Como é triste, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, e na realidade em que transparece em nosso cotidiano, vemos tanta essa falta de fé das pessoas, que todas as pessoas se convertam e tenham fé. Porque no tempo do profeta Elias, que não choveu durante 3 anos e meio, havia muitas viúvas, e somente a uma foi enviada a Elias, porque precisavam todos se converter e amadurecer na fé. E a mesma realidade na profecia de Eliseu, que somente um leproso que vivia em Sarepta, Naamã o sírio, somente Naamã o sírio que foi curado, porque não foram todos curados, porque ninguém tinha fé. Se todos tivessem fé, todos seriam curados na profecia de Eliseu. E na profecia de Elias, se todos tivessem fé, Elias profetizavam e orava em nome de nosso Senhor Jesus Cristo por todas. Tenhamos fé, força e coragem. E que todos os seres humanos se convertam e sejam puros de coração, sejam misericordiosos e busquem verdadeiramente a Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó minha dulcíssima esperança, que todos os seres humanos se convertam e estejam na vossa proteção, buscando verdadeiramente a Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus.
Não desprezeis as nossas necessidades que vos dirigimos, ó Virgem gloriosa e bendita, Senhora medianeira e advogada nossa. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. E pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estejamos juntos, revestidos da Palavra de Deus, se transfigurando em Cristo Senhor, se configurando sempre mais e mais em nosso Senhor Jesus Cristo, e vivendo sem nada antepor ao vosso amor. E estejamos rezando uns pelos outros. Feliz semana, e que tudo seja renovado em Cristo Senhor. Ó Mãe dolorosa, que aflita chorais, repleta de angústias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. A voz de Simeão no templo escutais, cruéis profecias, bendita sejais, bendita sejais, Senhora das dores, ouvi nossos rogos, Mãe dos pecadores. O céu